Bom, o que eu quero compartilhar com você nessa noite é sobre uma coisa muito importante. Na verdade, é a essência de Deus. Qual é a essência de Deus? Deus é amor. Deus é amor. Então eu quero compartilhar com você sobre o que é o amor. Hoje em dia a gente ouve falar em amor, as pessoas falam muito de amor, se fala muito sobre amor, mas eu acho que a gente tem vivido pouco o amor, né? A gente precisa aprender com o Senhor Jesus, com a palavra de Deus, sobre o amor para que a gente possa viver o verdadeiro amor, aquele que Deus quer que a gente viva. Amém? E por que é extremamente importante a gente saber sobre o amor? Uma que é a essência de Deus. Existem várias maneiras, várias palavras, vários estudos que se pode fazer sobre amor. Você pode pesquisar na palavra de Deus, meditar muito sobre o assunto e você vai tirar muito material sobre isso. Mas o mais importante é a gente aprender a praticar. Não adianta a gente saber várias teorias sobre o amor se a gente não pratica, né? Durante a semana, eu quero só comentar um pouquinho sobre o que me motivou a falar sobre isso, né? Durante a semana, a Rafa mandou um vídeo aí no grupo da comunidade, que é Loucos, né? Falando um vídeo de uma moça comentando algumas coisas sobre a posição dos cristãos, que às vezes é muito radical, né? Contra os homossexuais, às vezes, né? A gente toma uma posição, às vezes, que é radical. Às vezes, né? Não estou falando que é a maioria, mas infelizmente a maioria que aparece na mídia, muitas vezes ela tem levado para o lado radical, né? E aí a gente às vezes pensa assim que essas pessoas elas fazem às vezes coisas movidas pela carne, movidas pelo pecado, e a gente às vezes se sente mal com aquilo e a gente tenta se vingar. E aí eu até estava pensando na hora, assim, eu vi o vídeo e aquilo me confrontou. E eu pensei, puxa, como eu sou, às vezes, preconceituoso, né? Preconceito. Eu tenho uma ideia formada antes, e aquilo me atrapalha, às vezes, de amar. Porque eu tenho que amar essas pessoas. Eu tenho que amar aqueles que me perseguem. Eu não amo só aqueles que me amam. Isso é fácil. Não é esse o cristianismo que Deus quer. Deus quer que eu e você amemos aqueles que nos perseguem. Então, se existem pessoas nos perseguindo, a gente, primeiro, não é a nós que eles estão perseguindo, é o Senhor Jesus. Então, não é pessoal. E se não é pessoal, eu não devo levar para o lado pessoal. E muitas vezes, nas redes sociais, a gente faz o quê? A gente acaba levando para o lado pessoal. E às vezes até entra em brigas, discussões, e não, porque esse é o cara, não sei o quê e tal, porque essa é a minha ideia, essa é a posição. E a gente deixa de lado o amor ensinado na Bíblia. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Não precisa abrir em Mateus 24, 11, de 11 a 13, Jesus fala o seguinte, ó: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O amor de muitos esfriará, mas aquele que permanecer até o fim, vai ser salvo. Permanecer até o fim o quê? Amando. Amando. O Senhor nos chama para amar, porque Deus é amor. Então eu devo ser amorzinho. E muitas vezes nós não temos sido o amorzinho. A gente até é o amorzinho dentro da igreja. Mas às vezes na rua a gente esquece. A gente vai conversar mais sobre isso. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Mas aqui Jesus fala o seguinte, que por se multiplicar a iniquidade. Então primeiro vão surgir falsos profetas. Esses falsos profetas, eles vão fazer o quê? Eles vão pregar a verdade. Porque o que o falso profeta, como que Jesus define o falso profeta? O falso profeta, ele fala, arrazoai-vos dos falsos, arrazoai-vos não,
Acautelai-vos com os falsos profetas. Por quê? Porque eles, tendo aparência boa, na verdade, por dentro, eles são lobos vorazes, que vão devorar vocês. Então, no fundo, os falsos profetas, você vai conhecer eles pelo fruto, e não por aquilo que eles dizem. Então, o que acontece? Por que eles enganam as pessoas, e enganam a muitos? Porque eles falam a verdade, mas eles enganam praticando o contrário. Então, se eu falo a verdade para você, mas quando você me vê, eu faço o contrário daquilo que eu estou falando, eu estou te enganando, sim ou não? E por você se enganar comigo, a iniquidade vai se multiplicar. Agora, o que é a iniquidade? A Bíblia fala que iniquidade é pecado. Só que por que existe essa distinção entre iniquidade e pecado? Aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso, sobre o original da palavra, e eu cheguei à seguinte ideia, para tentar explicar o que eu entendi disso. Iniquidade é o não cumprimento da lei também, só que dessa vez por desprezo. É como se você desprezasse a lei de Deus, e pelo fato de você desprezar a lei de Deus, você acaba não cumprindo. E o fato de você não cumprir a lei de Deus é pecado. Então, iniquidade é você desprezar a lei de Deus, e por desprezar essa lei, você peca. E Jesus fala, toma cuidado, que os falsos profetas vão enganar muitos. E por causa desse engano, a iniquidade vai se multiplicar. Isso quer dizer o quê? Que o erro, por falta de amor à lei, o erro pelo desprezo à lei, vai se multiplicar. E o que nós temos visto hoje em dia? Nós temos visto o amor de muitos se esfriar. Sim ou não? Por quê? Porque tem se multiplicado a iniquidade. Tem se multiplicado o desprezo pela lei de Deus. Às vezes a gente não está levando a sério a lei de Deus. Deus é fiel à lei dele. E se eu e você pecamos e desprezando a lei de Deus, a gente está cometendo iniquidade. E por causa disso, o amor de muitos esfria. O nosso amor esfria. O amor, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Em Mateus 7, 15 a 16, Jesus fala, cautelai-vos dos falsos profetas, que vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? É o fruto que vai mostrar quem são os falsos profetas. Amém? É aquilo que a pessoa vive. Então, se eu e você não vivemos conforme aquilo que a gente prega, a gente está sendo um falso profeta. E por ser um falso profeta, eu estou fazendo o quê? Eu estou multiplicando a iniquidade. Eu estou enganando a muitos. E o resultado disso é o quê? O amor esfria. O amor esfria. Se a gente pode dizer, uma das características da igreja primitiva, a gente pode dizer que era uma igreja que amava. Amém? Era uma igreja que era movida pelo amor, não era movida por mais nada. Era o amor a Cristo, o amor às vidas. E quando Paulo escreve aos Coríntios, ele dá uma definição de amor que é tremenda. Eu lembro quando eu namorava a Julie, né? A gente começou a namorar, ela escreveu uma carta, e ela escreveu 1 Coríntios, né? Todo o texto de 1 Coríntios, sobre o que era um amor. Eu lembro que eu lia aquela carta e eu ficava, uau, né? Está na Bíblia isso, gente. E ao mesmo tempo eu me confrontava, porque falava que o amor não arde em ciúmes. E meu irmão, eu era ciumento. Existe uma diferença entre zelo e ciúmes. Né? O ciúme você perde a cabeça, você fica irado, você perde a razão. Por quê? Porque você não tem confiança em você mesmo. Se você não confia em você mesmo, como é que você vai confiar no outro? Não é? Quando Deus restaurou isso em mim, aí
não ardi mais em ciúmes. Eu tenho zelo, não mexe com a minha menina, mas eu não ardo em ciúmes, não é? Então vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 13, para a gente conversar um pouquinho sobre o amor. Meu irmão, se a palavra de Deus não nos confronta, você veio à igreja à toa, você veio ao salão à toa. A palavra de Deus, ela serve para nos confrontar e para nos limpar. Quem quer ser limpo pela palavra de Deus? Quem quer ser lavado pela palavra de Deus, pela água da palavra? Isso traz vida para nós, isso nos aproxima de Deus. Não adianta você se enganar do fato de você estar vindo aos cultos que você está salvo. Você está vindo aos cultos para se preparar, para ficar cada vez mais parecido com Jesus. E se você perseverar até o fim, amando, você vai ser salvo. Amém? Glória a Deus por isso. 1 Coríntios 13 fala assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens, e entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Agora vem a definição de amor, segundo o apóstolo Paulo. Fala assim: o amor é paciente. Repita comigo, paciente. E aí? Você tem sido paciente? O que é paciente? É que sofre, espera. O amor espera, o amor sofre. O amor é paciente. Amém? O amor é benigno, continuando, né? O amor é benigno. Benigno é gentil, bom. Você tem sido gentil? As pessoas sentem prazer em estar perto de você? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: meu irmão, ou minha irmã, né? Você é único. Amém? Além de ser único, você é insubstituível. Fala isso pro seu irmão, derrama sobre a vida dele, meu irmão. Derrama amor sobre o seu irmão. Você é único, não existe outro igual a você. Você é insubstituível. Amém? Se a gente for gentil com as pessoas, a gente derruba qualquer um, é ou não é? A Bíblia fala que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Se eu for duro com alguém, você acha que essa pessoa vai ficar feliz comigo? Agora, se você chega e fala: meu irmão, você é único, eu te amo. Né? Uma vez o João falou, eu estava conversando com o João falou assim: às vezes a gente fala para a pessoa: Jesus te ama, mas isso às vezes soa vazio. Não foi isso que você falou, João? E é ou não é? Jesus te ama, meu irmão. Puxa, isso é bom demais, mas às vezes soa meio vazio, principalmente para aqueles que não conhecem Jesus. Agora, se você chega para uma pessoa que ainda não conhece Jesus e fala: cara, eu te amo, primeiro que ele vai ficar incomodado. Como assim, né? Sou homem, mano. Mas vai gerar uma coisa ali dentro que vai incomodar, né? Fica, pô, mas como assim o cara me ama? Não, a minha esposa realmente fala assim: você, como é que ela fala? Você é importante, você é queridão, sei lá, eu não lembro exatamente a palavra que ela usava. Mas por quê? Por nada, porque você é. Elogiar as pessoas, ser bondoso com as pessoas, independente de se acontecer alguma coisa, se ela fez alguma coisa boa para você ou não. A gente precisa resgatar isso, porque isso é o amor.
que Deus quer que a gente viva. E o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo aqui? Levanta a mão. A Bíblia fala que se eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, se nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o que acontece? Nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Aleluia! Se eu sou templo do Espírito Santo, isso quer dizer que o fruto do Espírito Santo está dentro de mim. E um dos gomos do fruto do Espírito, do fruto do Espírito Santo, o que é? Amor. Então nós precisamos amar, nós precisamos aprender a restaurar isso. Amém? E é uma decisão, meu irmão. Eu decido fazer isso. É algo racional, não é algo sentimental. Por isso que muitos casamentos acabam, porque as pessoas pensam que o amor é sentimento. O amor não é sentimento, o amor é decisão. Eu decido amar. Amém? E pelo fato de eu decidir amar, eu tenho que decidir entender o que é o amor verdadeiro, que o amor é paciente, o amor não perde a cancha por qualquer coisinha. O amor, ele é bondoso, ele é benigno, ele quer o bem, ele é gentil com as pessoas. Ele é gentil em todo o tempo. A gente conheceu um cara doidão, na verdade não conheceu assim, conheceu de longe, né? Todd White, alguém já ouviu falar dele aí? Marcelo, eu sei que já ouviu falar, o pessoal ali de trás. Ele é muito doido, assim, ele tem uns dread muito maluco, assim, anda com os cabelão bem dread, assim, raspado do lado, um bigodinho, e meio baixinho, ele anda num tênis que parece uma meia, assim, que, sei lá, é estranho o tênis que ele usa. Mas, enfim, ele é uma pessoa diferente. Mas aquele cara, onde ele chega, ele começa a sorrir, assim. Ele não para de sorrir, dá até uma angústia, assim, né? Ele está o tempo inteiro sorrindo. E aí, diz que um dia ele chegou num restaurante, e aí ele estava sentado ali, o cara que estava com ele falou assim, não olha atrás lá, porque o cara que está lá atrás é um jornalista e sempre escreve coisas ruins sobre mim. Ah, é? Primeira coisa que ele fez foi olhar para trás, né? Já sorrindo para o cara. Aí o cara olhou para ele e já deu tchauzinho. Pronto, foi lá. O Espírito Santo falou com ele que o cara tinha um problema nas costas, ele orou pelo cara, o cara foi curado na hora. O cara já se quebrantou e ali foi. Por quê? Porque o amor manifesta o dom de Deus. O amor é dom de Deus, é graça de Deus, é Deus, a essência de Deus é amor. Então se a gente não ama, a gente fica com aquela cara azeda, né? Alguém olha para mim e já fica até com medo, né? Nossa, tá? Mas o amor deixa o rosto bonito. É ou não é? Faz um sorrisão bonito assim. Dá um sorrisão pro seu irmão aí. Não é bom sorrir? É muito melhor do que ficar azedo. A gente não foi batizado no limão, amém? Glória a Deus, vamos continuar. O amor não arde em ciúmes. Eu já falei isso, né? O amor tem zelo, mas não arde em ciúmes. Não é aquela coisa de raiva, né? Eu não perco a cancha, eu brigo, eu mato por ciúmes. Quantos crimes a gente vê de pessoas que mataram por ciúme? Eu quase perdi a mulher da minha vida por ciúme. A gente terminou, ficou 12 horas separado. É verdade, irmão. Eu ganhei um óculos por causa dela. Porque eu chorei tanto que eu fiquei igual um panda. Mas Deus precisava trabalhar algo lá dentro. E quando a gente voltou, a gente entendeu que a gente precisava consertar muita coisa entre nós. E Deus começou a restaurar. Amém? Que Deus quer fazer isso com a gente. O amor não se ufana. Aí vem a ufana. O que quer dizer ufana, né? O amor não se acha. O amor não se gaba. Quantas vezes a gente se acha? O amor não é assim. O amor prefere o outro em honra. O amor não fica se achando. Amém? Vamos restaurar o amor em nossas vidas? Nós precisamos disso. O amor não se ensoberbece. O amor não se torna arrogante, cheio de soberba. Não, eu sou o cara. O amor não é assim. O amor deixa a gente... Se você conheceu o Todd, né? Ou outras pessoas também que movem no amor, mas esse cara marcou porque, assim, as coisas que ele faz são muito loucas.
né? E você percebe esses detalhes assim, na vida do cara. Que mesmo ele sendo, né, um cara conhecido, já anda com o Reinhard Bonk, e, né, as pessoas julgam ele, às vezes, pelo jeitão dele, e ele não fica se achando. Tem até um dia que ele foi ministrar junto com o Reinhard Bonk, e um dos caras lá, um dos pastores que estava junto, começou a tratar mal ele, assim, meio que rejeitar ele. Por quê? Por causa do jeito da figura, né? E ele não ficou na boa, de repente o Reinhard Bonk chama ele para pregar, né? Diz que, assim, desmontou todo mundo, porque ninguém esperava que fosse aquele cara pregar. Estavam esperando o Reinhard Bonk. E Deus derramou. O amor surpreende, amém? O amor não se conduz inconvenientemente. Isso aqui, hoje, é o que a gente mais tem visto. O amor se conduzir de forma inconveniente. Inconveniente o que é? Falta de respeito. Até uma palavra que se a gente assiste o canal da TV Câmara, né, a gente ouve muito, decoro parlamentar, né? É falta de decoro. O que é o decoro, né? É sem a decência. O amor é decente, irmão. O amor não se conduz indecentemente. O que se conduz indecentemente é paixão. Muitas vezes, né? E principalmente a paixão mundana. Mas o amor, ele se conduz de maneira pura. O amor não se conduz indecentemente. Quantos querem restaurar o amor em suas vidas? Amém? Não procura os seus interesses. Quantas vezes eu e você procuramos o nosso próprio interesse? Sim ou não? Não, porque eu tenho que pensar em mim, que ninguém pensa em mim. Não é assim que o mundo prega? Se você não pensar em você, ninguém vai pensar. Então eu tenho que procurar os meus próprios interesses. Cristão. Você é cristão ou não é? Se você é cristão, você não pode procurar os seus próprios interesses. É uma pancada, não é? Vamos restaurar o amor? Vamos preferir o outro. Pensar no outro. Não pensar só na gente. Não, mas tá bom para mim, então... tá bom para mim, então deixa quieto, né? Não. Pensar no outro. O amor não se exaspera. Exaspera é provoca. O amor não provoca. O amor não é provocativo. O amor de verdade, ele não faz isso. Né? Quantas vezes a gente provoca até mesmo a ira das pessoas, é ou não é? A gente fica provocando, a gente fica, quase que nem fazendo lero-lero, né? Quando a gente fala com as crianças, você está fazendo lero-lero, não pode. Né? Eu tenho, você não tem. O amor não faz isso. O amor não leva as pessoas à ira por causa da provocação. Porque você sempre faz isso. Meu irmão, não use a palavra sempre. Dói. Que não é verdade. Não é verdade que a pessoa faz sempre aquilo. Às vezes ela faz. Talvez ela até faça com uma certa frequência, mas não é sempre. E quando a gente fala, sempre você faz isso, pronto. A outra pessoa achou, eu não presto. Né? A gente é provocado. O amor não faz isso. O amor não se ressente do mal. Mas estão fazendo mal contra nós, né? Estão fazendo mal contra as crianças. Estão fazendo mal contra as crianças. Querem destruir as crianças. Querem destruir todo mundo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas não são pessoas e não é contra nós que é a luta. É contra o Senhor. Então eu não posso me ressentir do mal. Eu ficar remoendo o mal e querer me vingar. Eu não posso. O amor não é assim. Quem está entendendo? A gente precisa muito do amor de Deus, o amor verdadeiro em nossas vidas, sim ou não? Não se alegra com a injustiça. O amor não fica feliz com a injustiça. Por exemplo, você está assistindo um jogo de futebol lá, né?
Aí o seu time, ele ganha aos 49 minutos do segundo tempo com um gol de mão. Assim, uhul! Que justiça boa, né? Glória a Deus! Meu time ganhou. Você se alegrou com a injustiça. Sim ou não? E quantas vezes eu e você nos alegramos com a injustiça? A gente vê a pessoa sendo prejudicada, a gente fica feliz. O amor não é assim. Amém? Vamos ajustar o nosso foco. Vamos ajustar o nosso amor. Regozija-se com a verdade. O que o mundo fala? A verdade dói. Sim ou não? E quando você sente uma dor, você faz o quê? Você chora. Mas o amor faz o quê? Regozija-se com a verdade. O amor regozija-se com a verdade, meu irmão. Se alguém chega e fala uma verdade para você, regozije-se. É doído, né? Mas o amor regozija-se. Nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos aprender o que é o amor. Amém? O amor tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Tudo sofre. Qualquer coisa, meu irmão. Se a gente não pensar nisso aqui, se a gente não tiver o verdadeiro amor dentro de nós, você acha que a gente vai ser capaz de entregar a nossa vida por amor a Cristo? Você já imaginou você ser jogado, você e a sua família, serem jogados no meio de uma arena, e aí leões famintos estarem presos por uma grade, e aí de repente essa grade é aberta, e você está ali porque você ama Cristo? Você seria capaz de estar ali? Só se você tiver um amor verdadeiro. O amor tudo sofre, tudo crê. O amor crê independente das circunstâncias. Ele crê sempre. O amor tudo espera. E esse espera não é de ficar esperando, como o tudo sofre. Ou melhor, o amor é paciente. Esse espera é de esperançar, ter esperança. O amor tem esperança. Amém? A esperança de que um dia nós vamos encontrar com o Senhor. A esperança de que a nossa vida aqui é passageira. Às vezes a gente fica se afadigando aqui, comendo pão de dores, sem parar para pensar que a gente está botando em jogo a nossa eternidade. A nossa vida aqui, perto da eternidade, não dá nem para vocês enxergarem. Imaginando que a eternidade seja esse palco aqui, a nossa vida seria isso aqui. Está enxergando? Não dá nem para enxergar, meu irmão. E você está perdendo tempo, está gastando tudo que você tem, está gastando a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, em coisas que vão ficar para trás. Que no fim dos tempos vão ser queimadas, ou então vão ser abaladas. Porque Jesus, o próprio Deus, vai abalar tudo aquilo que pode ser abalado, para que aquilo que não é abalável permaneça. A única coisa que não é abalável é o amor verdadeiro. O amor lança fora todo medo. Se a gente ama o Senhor de todo o coração, a gente não tem medo de morrer. A gente não tem medo do amanhã, a gente não tem medo de nada. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? O amor jamais acaba. O que o mundo fala? A maioria das separações, até não é só o mundo, infelizmente, muitas igrejas, né? Muitos cristãos estão se separando e falando que o amor acabou. Opa, como assim o amor acabou? Aqui a Bíblia está falando que o amor não acaba.
O amor não acaba. Porque Deus é amor. E Deus é infinito. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em um espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Por que o maior é o amor? Que Deus é amor e o amor jamais acaba. Mas o mais louco de tudo isso, meu irmão, é que o amor permanece, porque nesse dia aqui, então, nesse dia que Paulo está se referindo, quando eu vou conhecer como eu também sou conhecido, eu não vou mais precisar ter fé. Amém? Por quê? Porque eu estou diante dele já. A fé é a certeza de coisas que você não vê. Mas eu vou ver. Eu vou estar face a face, então não preciso mais ter fé. Esperança não vai precisar mais, porque o dia já chegou. Então a única coisa que vai sobrar é o amor. Amém? Por isso que Paulo fala, ainda que eu tenha fé, a ponto de transportar uma montanha de lugar, se eu não tiver amor, nada disso vai me aproveitar. Nada disso vai aproveitar, meu irmão. Se você falar em línguas, se você ficar jejuando, se você ficar orando, se você não tiver amor, nada vai adiantar. Se você tiver todos os dons que Paulo descreve, os 9 dons do Espírito Santo, se você não tiver amor, não adianta nada. Por isso que quando ele descreve os dons no capítulo 12, ele fala, vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. O caminho para chegar nos dons, e ele fala, buscar com zelo os melhores dons. E depois que ele fala isso, buscar com zelo os melhores dons, ele fala assim, vou mostrar para vocês qual é o caminho. O caminho para você encontrar os melhores dons é o amor. Porque o amor me leva a amar as pessoas e a querer o bem delas. E se eu amo, pensa o seguinte, o Espírito Santo está dentro de você, está dentro de mim, amém? Quem dá os dons? O Espírito Santo, sim ou não? Se o Espírito Santo está dentro de mim, então eu tenho quantos dons? Eu tenho todos. Quantos frutos do Espírito, quantos gomos do fruto do Espírito eu tenho? Todos. Agora, o que leva a mover os dons? O que vai levar a acontecer algo? Por exemplo, se eu estou diante de uma pessoa enferma que está para morrer, o que vai levar o Espírito Santo movendo os dons para que aquela pessoa seja curada? O amor. O amor é o caminho. Então, se eu tiver amor, meu irmão, por isso que a Bíblia fala, né, a chamada ali, o amor é o dom supremo, porque o amor é o caminho para todos os dons. Então, se você quer operar dons de milagres, de cura, de fé, de profecia, palavra de conhecimento, línguas, interpretação de línguas, profecia, se você quer operar nos dons, meu irmão, ame. Peça para o Senhor, restaura o amor em mim, Pai. E aí vem a grande questão, por que às vezes a gente não ama? Por causa da iniquidade, e Jesus deixa isso claro, se você pega, não precisa abrir, mas Lucas 7, do 40 a 47, fala assim, conta a história de Jesus, quando Jesus está dentro da casa de Simão, jantando. E quando ele está na casa de Simão jantando, entra uma mulher, e essa mulher entra com um vidro de perfume, e ela quebra o perfume, e toda a casa fica cheia de perfume. E essa mulher vai aos pés de Jesus e começa a chorar, e chora, e chora, e chora, e quanto mais ela chora, mais ela molha os pés de Jesus, e ela vai lavando os pés de Jesus com suas lágrimas, e começa a beijar os pés de Jesus, e aquele perfume enche a casa, e aquela cena incomoda o Simão, que é o dono da casa. E aí o Simão fica preocupado e pensa,
se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está beijando os pés dele. Por quê? Porque o amor julga, ou quem não ama, julga. Quem não ama, julga. E aí o que acontece? Jesus vira para Simão e fala, respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo ou beijo na testa. Desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os pés com unguento. Por isso te digo, que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Por que eu e você às vezes temos dificuldades de amar o Senhor? Porque a gente é pouco perdoado? Ou porque a gente se sente pouco perdoado? Por causa da iniquidade, por causa do desprezo à lei do Senhor. Porque o Senhor fala, não peque, você peca. O Senhor fala, não minta, você mente. O Senhor fala, não se conduza de maneira indecente, você se conduz. O Senhor fala, não me troque por essa porcaria dessa TV. Não me troque por essa internet. Não me troque por essa pornografia. Não me troque. Mas o nosso desprezo pela lei do Senhor faz com que a gente ache que a gente é bom. Eu nunca adulterei. O máximo que eu fiz foi uma mentirinha. Eu cresci dentro da igreja. Eu sou santo, desde que eu nasci. Às vezes a gente pensa isso, meu irmão. Às vezes a gente age. E o Senhor está olhando para a gente. Esperando que a gente se arrependa. Esperando que a gente entenda a obra que Ele fez na cruz. O que Ele fez na cruz por nós. A gente às vezes assiste, quem consegue, né? Muita gente fala, eu não aguentei assistir Paixão de Cristo. Quem aqui assistiu já? Eu assisti, às vezes eu quero assistir de novo, né? Não dá tempo, mas eu assisto a parte da crucifixão, porque a gente precisa lembrar, constantemente. E ali, você pode ter certeza, que não representa o que aconteceu verdadeiramente. Porque os estudiosos dizem que Jesus foi crucificado nu. Ele se expôs na vergonha. Quem aqui gosta de ficar nu na frente dos outros? Ninguém. Jesus se expôs a tamanha vergonha. Ele sofreu nele tamanha oposição por amor. E Ele pede para que a gente ame Ele. Meu irmão, não importa se você eu só menti, eu só tive problema com, fornicação, masturbação, não sei qual foi o seu pecado, meu irmão. Mas, meu irmão, a morte dele foi igual. O preço que ele pagou foi o mesmo. Ele é digno de todo o teu amor. Ele é digno de todo o teu esforço. Ele é digno de você chorar diante dele, de você amar ele, de você não julgar a tua própria vida importante.
Não vamos deixar que a iniquidade, que o desprezo pela palavra de Deus, nos leve a esfriar em amor ao Senhor. Em amor, o amor do Senhor, o amor ao Senhor nos leva a amar as pessoas. Às vezes a gente não é capaz de orar, de jejuar por alguém. A gente batalha um tempo, investe um tempo, sei lá, 1 ano, e a pessoa não dá fruto, a gente pensa, não, investi demais. Não dá mais. Isso é o amor? Esse é o amor que o Senhor quer que a gente tenha? Jesus fala assim em João 14, não lembro o versículo, não anotei. Fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Você quer que o Senhor se manifeste para você? Você quer ver Jesus? Você quer receber um abraço de Jesus? Um toque de Jesus? Sentir o perfume de Jesus? O amado da nossa alma, aquele que se entregou, não poupou esforços, ele se esvaziou de toda a glória, ele estava junto do Pai. Ele até pensou, meu irmão, ele até falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Esse amor tem que estar dentro de nós e fazer a gente mover em amor. Esse amor precisa arder dentro do nosso coração. A palavra de Deus diz que a gente precisa voltar ao primeiro amor, e para voltar ao primeiro amor, a gente precisa voltar à prática das primeiras obras. O primeiro amor é quando a gente entende que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é o amado da nossa alma, e a gente começa a orar mais, a buscar, e você começa a ouvir músicas que adoram o Senhor, que falam bem dEle, e você começa a se derramar na presença dEle. Você começa a ler a palavra, e a palavra vai falando com você, vai entrando no teu coração, e aquilo traz vida, aquilo começa a te confrontar, mas você não está nem aí, porque você quer ser parecido com Ele, porque Ele te ama. Ontem, na vigília, o pastor trouxe uma palavra no final, e ele falou que a palavra que Deus falou para ele, no começo da oração da vigília, foi convivência. Convivência, meu irmão, é isso que o Senhor quer com a gente. Convivência, conviver é o quê? Viver junto, viver com. Se a gente viver com Jesus, o amor dele vai estar dentro da gente. E se o amor dele estiver dentro da gente, ele vai se manifestar. Amém? E cada vez mais a gente vai amar, porque é impossível você vencer o amor. Não tem como você amar mais Deus do que Ele te ama. Mas quanto mais você ama Ele, mais Ele te ama. E aí você ama mais, e Ele te ama mais ainda. E quanto mais você ama, mais você se aproxima dEle, mais Ele te ama. Tem uma historinha, né? Um pastor contou que ele tinha 2 gatos. Um deles era um gato sem vergonha. Sim, não é que era sem vergonha, que ele ficava sem vergonha dos outros, né? Não, era um gato sem vergonha no sentido de que não parava em casa, né? Aquele gato que só queria saber da rua. Então deixou um frestinho aberto, o gato, rua. E o outro gato, não. O outro gato não largava dele, ficava o tempo inteiro ronronando perto dele, se esfregando nas pernas e cruzando, se esfregando nas pernas dele e tal, vinha, pulava no colo. O que acontecia? Ele gostava dos 2 gatos, ele amava os 2 gatos, do mesmo jeito. Mas o gato que estava o tempo inteiro perto dele, acabava recebendo mais carinho, acabava desfrutando mais da presença dele, acabava recebendo mais comida, mais alento, mais proteção. Dá para entender? Quanto mais perto de Jesus você estiver, mais você vai ter dele. Mais dele vai estar em você.
E quanto mais dele tiver em você, menos da carne, menos da tua própria vontade. Amém? Nós precisamos amar.